Olá, torcedores do Corinthians! Você sabia que o Timão vai enfrentar 4 ex-jogadores na estreia da Copa Betano do Brasil? Isso mesmo! Luca, Léo Natel, Igor Formiga e Jean Irmer estarão no time do Novo Horizontino. Quer saber como isso pode afetar o jogo de amanhã? Então fique comigo até o final. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. A equipe do Corinthians se prepara para a 3ª rodada da Copa Betano do Brasil, mas essa partida marca a estreia do clube na competição de 2025. O Timão enfrenta o Novo Horizontino amanhã às 21h30 no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. Essa partida também marca a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians. Você acha que ele vai começar com o pé direito? Agora vamos falar sobre os 4 ex-jogadores que vão enfrentar o Corinthians. Luca, conhecido pelo chute potente de fora da área, é um dos líderes do atual elenco do Novo Horizontino. Ele viveu bons momentos no Alvinegro entre 2015 e 2018, incluindo o título brasileiro em sua temporada de estreia. Você acha que ele vai fazer algum gol importante amanhã? Vamos falar também sobre Léo Natel, que foi contratado pelo Timão em 2020. Apesar de nunca ter se firmado como titular absoluto no Parque São Jorge, foi bastante utilizado nas temporadas de transição. Será que ele vai mostrar seu talento contra o Corinthians? Igor Formiga, lateral direito revelado na base do Corinthians, mas que teve poucas chances no profissional. Após ganhar destaque em outros clubes, ele chegou ao Novo Horizontino e se firmou como titular. Você lembra dele jogando pelo Timão? E temos também Jean Irmer, volante que atuou pelo Coringão entre 2016 e 2017. Apesar de não ter muitas atuações pela equipe alvinegra, ele tem experiência em jogos importantes. Será que ele vai fazer a diferença amanhã? Agora que conhecemos os ex-jogadores, vamos falar sobre o que esperar do jogo de amanhã. O Corinthians precisa de uma vitória para se garantir na competição. O Novo Horizontino, por outro lado, busca surpreender o Timão em casa. Quem vai sair com a vitória? Depois do duelo pela Copa Betano do Brasil, o Timão vai encarar o campeão gaúcho de 2025, o Internacional. Os campeões dos estaduais vão duelar na 7ª rodada do Brasileirão Betano, na Neoquímica Arena. Você está preparado para esses jogos importantes? E aí, torcedores do Corinthians, estão preparados para a estreia do Timão na Copa Betano do Brasil? Querem saber mais sobre os ex-jogadores? Deixem seus comentários abaixo. Não esqueçam de dar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Curta, comente e compartilhe. Vamos fazer esse vídeo viral e mostrar o poder do Corinthians. Rapaz, o Corinthians então agora estreia na Copa do Brasil aí, fiel. Contra o Novo Horizontino, será o primeiro jogo do Timão nessa Copa do Brasil. Lembramos que devido à campanha o ano passado do Corinthians no Brasileirão, né, principalmente na reta final do Brasileirão, o Timão ali deu uma arrancada a ponto aí de conseguir a sua classificação direta para a Copa do Brasil e para a pré-Libertadores, né? Você lembra muito bem disso. Foi aquela arrancada maravilhosa que o Corinthians deu, né? Com show de Rodrigo Garro, com show de Memphis, com show de Yuri Alberto. O Corinthians conseguiu aí uma arrancada histórica, né? Juntamente fazendo parte aí daquela arrancada que o Corinthians teve na época do Tite, né? Na época do Tite teve também 9 vitórias a fio no Brasileiro, e o ano passado também se concretizou essa arrancada histórica com Ramon Dias e Emiliano Dias, né? Que acabaram aí sendo demitidos esse ano, que a gente já sabe muito bem. Então, o Corinthians e Novo Horizontino se enfrentaram, um confronto aí com 28 partidas até agora disputada entre as duas equipes. É um histórico de confronto entre Corinthians e Novo Horizontino, aponta uma ampla vantagem do Corinthians aí, galera. E o duelo atualmente conta com 14 vitórias do Timão, 7 empates e 7 vitórias do Novo Horizontino. Então são 14 vitórias do Corinthians, né, cara? São 14 vitórias dos 28, 14 vitórias, metade aí dos jogos o Corinthians venceu, né? E empatou 7 vezes e perdeu apenas 7 vezes nesse confronto com o Novo Horizontino, né? Uma ampla vantagem mesmo o Corinthians tem contra a equipe
do Novo Horizontino, né? A primeira partida entre os dois aconteceu no dia 4 de maio de 86, né? Não faz muito tempo, até isso, inclusive, né, galera? Né? Há 39 anos, de lá para cá, os 28 duelos entre essas equipes colocam o Novo Horizontino na 50ª colocação de lista de times que mais vezes aí o Timão enfrentou na sua história, né? E o último confronto entre o Corinthians e Novo Horizontino aconteceu no dia 3 de fevereiro desse ano aí pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o Coringão aí venceu por 1-0 com um gol do Alex Santana, e no duelo que aconteceu no estádio Jorjão, em Novo Horizonte, que é o palco da partida dessa quarta-feira entre Corinthians e Novo Horizontino. Então o Corinthians tem vantagem sobre o Novo Horizontino, mas o Corinthians, a gente sabe aí, galera, que tá passando mais um momento aí de reformulação. A gente sabe que o Corinthians está passando por mais um momento. Todo ano que passa o Corinthians tem uma reformulação, né, cara? É impressionante como o Corinthians não consegue manter um padrão de tempo, né? Eu digo isso no sentido de treinador, embora o Ramon Dias também estava sendo muito criticado, uma galera estava realmente revoltada. Eu mesmo nesse canal critiquei também o Ramon Dias, o Emiliano Dias, pelas fracas atuações do Corinthians, principalmente na eliminação da pré-Libertadores e também ali na Copa Sul-Americana, onde o Corinthians tropeçou na estreia contra o Huracan, né, galera? Então, devido a essa pressão, a esses maus resultados, eles acabaram aí sendo demitido. E mais uma vez, repito, o Corinthians entra em reformulação, né? A estreia do Dorival Júnior será nessa quarta-feira, então, contra o Novo Horizontino, né? O jogo será às 21h30, né? Vai passar na Rede Globo ali, então fica ligado para esse jogo aí, galera. O Corinthians e Novo Horizontino, jogo de estreia do Timão na Copa do Brasil, né? Lembrando que o Memphis Depay não jogará esse jogo, tá machucado, né? Devido a uma pancada que ele levou na perna no jogo contra o Flamengo, e no lugar dele, bem provavelmente ali, vai o Igor Coronado, né? Acho eu que o Corinthians vai vir com o Losango, né? Losango, como o Ramon Dias usou muito isso, e deu muito certo, né? O Losango do Ramon Dias. O Dorival também gosta de jogar dessa maneira, de Losango, então bem provavelmente que vai o Igor Coronado, ele vai ficar na ponta do losango, na frente vai ficar o Iro Alberto e o Romero, né? Essa é a provável escalação do Corinthians, que eu tô falando do trio do losango, né? Na lateral direita, o Mateuzinho, não tem como dizer que vai ser o Léo Maná, Mateuzinho, na lateral esquerda, Angeleri, né? Que é o argentino, assumiu a titularidade ali. A zaga, existe algumas dúvidas ainda, a gente não tem a certeza de quem vai ser o zagueiro, porque o Corinthians tá realmente aí com esse problema na zaga, né, cara? É impressionante como o Corinthians tem problemas na zaga, na parte defensiva, né? E não sei se você sabia ou não, mas a zaga do Corinthians, de muito tempo aí, de início de Campeonato Brasileiro, não tomava tantos gols assim, né, cara? E realmente aí é complicado. O Gustavo Henrique, ele não foi relacionado para o jogo, também porque sentiu dores no final do jogo lá contra o time do Flamengo e tá sendo poupado, muita carga e tudo mais. É complicado, né? O cara joga no Corinthians e acontece isso. Mas então deixa aqui a sua opinião no comentário, galera. O que você acha desse jogo? O Corinthians vai estrear com vitória com o Dorival Júnior? Ou vai ser um jogo difícil? Bote no comentário a sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Dá um joinha para nos apoiar. E vai Corinthians! Hoje tem Corinthians. Vai Timão!